Muito bom, né? Ouvir o Enzo assim, abrindo o coração, com essa transparência, com esse empenho. Bom estar juntos aqui, amém? Nesse empenho de testemunho, você fica sentadinho aí. Você, Michele, aí fica firme aí. O encontro da igreja, depois do advento do Espírito Santo, é totalmente diferente na sua essência do que era o encontro do povo de Deus no templo, enquanto não havia o Espírito Santo. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender o Evangelho. Porque a gente vai confundir as reuniões. A natureza do templo e da reunião era uma tutela. A liturgia cultica é uma tutela enquanto não há revelação de quem é o Pai. Então, enquanto eu não tenho a revelação, eu estou aos cuidados de tutores. Então, tudo aquilo que ele está fazendo está certo. Mas não existe uma relação de natureza. Amém, amados? Então você tem que tomar muito cuidado. Porque enquanto eu não tenho consciência de identidade, eu estou sobre a tutela de cuidadores. O ensino que eu estou recebendo é verdadeiro. Ele não tem que ser corrigido. Mas aquilo que ele está operando na minha vida é totalmente diferente de uma relação. A igreja, a natureza da igreja, a natureza da igreja de Cristo não é cultica, não é litúrgica, é familiar. Amém, amados? O encontro prevalece sobre tudo o que o rito implica. Então, se a pregação for ruim, o encontro compensa. Amém, mano? Amém? Se o pregador for péssimo, o encontro salva uma pregação ruim. Salva um louvor péssimo. Entendeu? Então, o encontro salva, redime do ministério de casais que não está funcionando, do ministério infantil que podia ser melhor, de um professor de escola dominical que não preparou a lição. Pronto. Amém, irmãos? Senão eu estou buscando na igreja uma coisa que eu não vou encontrar. Isso, irmão. Por isso, eu quero honrar um casal que está aqui. Você não está indo embora, não, né? Tá. Eu quero honrar um casal que está aqui. Dar oportunidade para eles. Amém? Pode ser, Rafa? Essa introdução aqui é para privilegiar o que o encontro está promovendo. E às vezes certas coisas que acontecem aqui no meio do encontro, a gente não se apercebe. Então eu quero chamar aqui o Ed e a Vilma, eles não estão sabendo que eu ia chamar eles aqui. Eles, de maneira muito singular, me passaram mais um exemplar do livro deles aqui, uma nova edição da Grande Exame. Vem cá, Ed. O Ed é um amigo, ele e a Vilma são amigos conhecidos nossos de muito tempo. E não, pode sentar aí, ele vai dar um testemunho, tem cadeira aqui também, se for o caso. Não, aí faltou para a Vilma, aí ficou ruim, aí você está certo, a elegância é sua e a educação é minha. Pronto. E é só para a gente ouvir, ainda que de maneira breve, para você entender o que às vezes passa aqui. O Ed passa por aqui, ele e a Vilma vem cá nesse encontro, está aqui. Muito mais em função da nossa amizade, da história, lá, das pessoas que a gente convive. Então, está aqui alguém que deu a volta, esse casal deu a volta em várias culturas. Europa, América, entendeu? E
países de lugar difícil, Haiti, um punhado de coisas, já rodaram. E estão contando essas histórias. Então está aqui um ótimo testemunho do que Deus pode fazer de forma altamente complexa e de expressão magnificamente simples. Como é que a gente pode associar alta complexidade ministerial a uma expressão simples de vida? E às vezes as pessoas acham que só vão viver a complexidade do reino de Deus através da sofisticação das estruturas e das formas. Então a gente pode viver a alta complexidade do reino de Deus, viver coisas assim, só o Espírito Santo poderia te dar. Às vezes você está achando que você vai produzir uma grande emoção, um grande momento na sua vida, se você finalmente juntar dinheiro, muito dinheiro, para levar seus filhos lá no parque tal, para ir lá e os olhos deles serem iluminados. E às vezes a gente não gasta pouco dinheiro para levar nossos filhos no parque que Deus já fez, para que o espírito deles seja iluminado. Às vezes uma beira de rio com o pai vai valer mais do que uma passagem cara para Disney. Deus fez um parque, meu amado. Tem um parque aqui. Saindo daqui tem um parque, amém? Altamente sofisticado e, entendeu? Complexo, para você viver as coisas mais poderosas da sua vida. Ed, conta para nós aí. Fala. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Vou fazer. Eu ouvi aqui o testemunho do Enzo, né? Enzo. Quantas pessoas acompanham você e falam igual você? Porque o Enzo aqui, rapaz, é uma cópia, não é um clone de você. Graças a Deus, eu sou uma cópia dele. Quando ele fala aqui, eu falei, esse cara aí treinou. E eu sou uma cópia dele. Você tem que ver quando eu estou no ambiente do Enzo. Eu falo, não, você é discípulo do Enzo. Eu fiquei abençoado. Eu disse assim, será que um dia eu vou conseguir ter alguém que me acompanhe, que fala da mesma maneira que eu falo, do mesmo jeito, o tom das palavras? Fiquei abençoado. Eu disse, poxa, eu já tinha ouvido lá umas pessoas fazer isso, mas eu disse, olha, já fazia muito tempo, né? Então, para mim, isso é uma bênção ver alguém que está acompanhando você. Eu espero que você tenha pelo menos mais um além dele. Eu disse, qual é o segredo? É a gente não impor às pessoas nossas formas de fazer. Por exemplo, eu comecei o ministério numa banda, mas eu não sabia tocar nenhum instrumento. O único instrumento que eu falei, agora eu vou dar conta, eu atravessava, que era triângulo. Nem o triângulo eu dava conta de tocar. Mas eu tinha uma sensibilidade harmônica. Então, apesar de não tocar nenhum instrumento, porque eu tenho uma dificuldade de cognição rítmica, o lado direito não combina direito com o lado esquerdo na hora do ritmo. A Lana vai morrer sofrendo, que eu não danço. Então, já é difícil eu não saber dançar. E, em tese, quem conduz a dança é o homem. Aí, como eu não sei dançar e tento conduzir não sabendo, ela assume o controle, aí lascou. Aí nós entramos em conflito rítmico e filosófico na hora de dançar. É um desastre, eu e a Lana dançando. Mas, por que eu estou contando isso? É porque é o seguinte, o Enzo sou eu cantando, o Paulo Neto sou eu tocando bateria, você sou eu viajando e fazendo missões, entendeu? Então, quando a gente entende que é tudo um corpo só, a gente não fica tentando ser tudo. A gente acaba só aguardando para ser o mesmo Espírito em todos. Amém? Então aí cada filho da gente é uma expressão nossa fazendo aquilo que a gente não faria. Jesus é que deu essa dica. Vocês farão coisas maiores que eu. Então eu e você parecemos um com o outro mais do que a gente imagina. É verdade. É verdade. Mas aí eu acho que o Enzo aí parece mais com você. É porque ele está convivendo mais de perto. Então aqui, ó. Eu não sei onde. Esse aqui sou eu. Viajando o mundo, carregando gente no colo, saindo moiado de dentro dos barcos, entendeu? Com essa energia aí até hoje. Deixa eu falar um pouco então acerca deste livro.
Nós escrevemos esse livro com bastante temor, né? A gente não está procurando privilégios. Já encontrei pessoas que deram feedbacks, assim, ficaram fascinados, né, com o livro. A nossa preocupação não era a gente estar querendo ser visível ou aparecer nessas histórias. O nosso maior interesse era que a gente pudesse mostrar Deus nessas histórias, nas dificuldades, nas lutas, nas vitórias, nas conquistas. Então, a intenção realmente foi esta, de todo o meu coração. Estou falando isso para vocês, e estou falando diante de Deus. Eu falei para Deus, né? Disse: Senhor, eu não quero, assim, por causa do livro, ocupar algum tipo de prestígio. Eu quero realmente que o Senhor me ajude a escrever este livro e que as pessoas possam ver em todas essas histórias, em todas as circunstâncias, situações, o Senhor. E também não é a nossa intenção comercializar livros, né? A gente, pronto, isso é uma consequência natural que acontece. Se você quiser levar o livro de graça, você pode levar. Nós colocamos aqui uma doação de R$95, né? Para muitos acham caro. Eu não acho, porque o que nós vivemos, o que você vai viver, o que você vai viajar conosco neste livro, realmente vai compensar, porque nós estamos usando todos os recursos financeiros para continuar fazendo o nosso trabalho missionário. 4 milhões de pessoas agora, no Malawi, estão indo para uma estatística de morrer de fome. Isso inclui senhoras grávidas, crianças, idosos, pessoas doentes, né? Então, eu queria encorajar você a levar o livro. Você pode levar de graça. Pela graça. Pela graça. Pela graça. Mas não é possível que R$1 você não tem. Então, nem que seja a oferta da viúva pobre, você vai lá e deposita. Por uma questão de princípio. Ao mesmo tempo, se você tiver R$1, você deposita, eu sei que você tem. Também eu sei que tem gente aqui que tem lá 150, R$200 que pode depositar mais do que... É porque o Ed não sabe como é que a gente oferece os livros aqui. É a partir de 95. Então você pode depositar mais, porque vai ter alguém que vai ter só 5, mas aí alguém já foi lá e depositou o suficiente, de modo que no fim a virtude vai ser compartilhada. Amém? Então isso aqui é um empenho de todos para fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível. E o empenho do livro do Ed e da Vilma aqui é estimular você, ao ler essa história, se sentir inspirado a, quem sabe, escrever sua própria história, contar a sua própria história. Porque é uma coisa tão simples, eles conseguiram fazer isso de maneira tão... Hoje, eles são um casal lá, graduado, ele tem curso, ele tem os diplomas que eu sempre sonhei ter na vida e nunca tive. Por isso que eu falo, ele é eu estudando e tirando diploma... Ele é PhD num punhado de coisa. Ele é esse jeitão simples assim, mas você não tem noção, não. Só que isso foi tudo construído de forma muito simples, não foi? É verdade. Muito assim, pão com mortandela, não é? Um trem assim, não é basicão. Não é? Se vocês nunca viram um burucutu, aqui estou eu, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi aqui com o Paulo Júnior que não é eu, né? Somos nós, né? Não é dessa maneira que é o reino de Deus? A oração do Pai Nosso não é essa? Né? O nosso, né? Deus, nosso pão de cada dia, tudo é nosso, né? Não tem nada a ver com eu. Então, eu aprendi aqui com Paulo Júnior, nos nossos relacionamentos, que são muito rápidos, né? Mas você sabia que o apóstolo Paulo não conheceu 75% dos amigos que ele conhecia? Eu sei. Ele não conheceu. Então, a gente às vezes se encontra de repente ali e fala uma coisa. Eu venho mais aqui para pedir para ele, né? Ajuda. E o tempo todo ele está dizendo: sim, eu vou te ajudar. Então, eu quero agradecer a Paulo Júnior, sua esposa, Lana, né? Por todo esse carinho. Hein? Muito bom. Está lá na cabeceira, ela está lendo lá. É o seguinte: a hora que você sai daqui, pega o telefone do Ed, da Vilma, eles estão sempre por aqui. Quem sabe você não convida ele para ir num pequeno grupo, contar história.
É muito... a gente está querendo... Eu tenho mais de 30 e tantos anos de ministério, e resgatar a ideia de família, da contação de história, porque tem hora que é só estudo bíblico, é muito impessoal, não há nada contra aquilo que eu falei. A tutela litúrgica, ela é uma tutela impessoal, é uma tutoria enquanto não tem revelação, mas a revelação da família tem que prevalecer sobre a revelação acadêmica. O academicismo, ele é um tutor temporário, ele é de outra natureza. A teologia é uma tutela temporária que tem que ser substituída por uma pedagogia e uma abasofia. Então, o conhecimento e o ensino tem que prevalecer sobre o entendimento. Correto. Não é isso, é o que você vê no mundo inteiro. Exatamente. Não adianta, você chega lá num povo que está, as casas deles caíram, não adianta pregar teologia lá, não adianta pregar lá 3 visões, onipotência, onisciência, onipresença, porque vai falar assim, tá bom, se ele é onipotente, onipresente, onisciente, onde é que ele estava na hora que essa desgraça aqui aconteceu? Então, se não apresentar o Pai, nada vai fazer sentido. Deus não fará sentido se a gente não conhecer o Pai. E a gente está querendo que as pessoas entendam Deus, em vez de conhecer o Pai em família. Então chama esse pessoal, vai lá, conta história, aproveita que nós estamos aí, época de fim de ano, é um bom presente de contação de história. Então toda vez que eu encontro uma literatura contadora de história e com uma carga de ensino coerente, saudável, isso é um bom alimento, amém, Ed? Com certeza. Então... fica aí, estou arrumando trabalho para você, mas eu sei que enquanto está aqui, vocês não têm preguiça. Então, assim, exato. O povo precisa conhecer o resto da nossa família através de vocês. Terça-feira tem reunião do nosso PG e ele já está convidado agora. Pronto, aí, ó. Então, vamos combinar aí, então. Então, eu queria dar uma ênfase aqui, porque eu estou sentindo isso de Deus. Não estou aqui para puxar saco de ninguém. Eu estou dizendo assim, eu vou dar ênfase mais uma vez a alguma coisa aqui, mas não é porque eu estou aqui querendo puxar saco de ninguém. Eu realmente fiquei impressionado com o Enzo, com essa questão de falar igual o Paulo Júnior, sabe? Eu acho que até isso... Não, é verdade. Olha, Paulo não disse lá, seja igual a mim, né? Às vezes a gente está só querendo consumir a mensagem, mas não está querendo viver a vida do outro. E em hebraico, vida não é no singular, é no plural, vidas. Então a gente tem de viver a vida do outro, né? De alguma maneira, dirigido pelo Espírito Santo, né? Como eu acabei de ouvir aqui essa manhã, Paulo Júnior me deu um privilégio de dizer assim, poxa, eu sou o Ed naquilo que eu não tenho ainda, né? Ele me completa, ele é uma extensão de mim. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, porque o individualismo está tão grande que você sabe que as pessoas mais talentosas são as pessoas mais problemáticas. Sabe por quê? Porque elas não querem compartilhar o talento, o dom que elas têm com outras pessoas. Ou fica na obrigação de tocar a vida com o talento. Então, a obrigação do desempenho, a obrigação de você sempre entrar no tom, acertar o ritmo, ter a palavra, isso está deixando o povo neurótico. Se eu não tiver a liberdade da demência entre vocês, eu estou frito, não sou pai da família. Eu sou funcionário da carência. Então, se eu não puder ficar doido entre vocês, como Paulo diz, então eu fiquei o quê? O que eu fiquei entre vocês? O que Paulo falou? O que eu fiquei entre vocês? Louco! Então, se no nosso amor pelo Evangelho, se o nosso empenho de viver Cristo de forma radical, e que muitas vezes vai parecer para o outro o quê? Uma insanidade. Às vezes, para alguém, o seu compromisso com Jesus, o seu empenho, uma viagem, um investimento, assumir um compromisso com pouco recurso, se não for essa loucura do Evangelho entre nós, então o que é o Evangelho? É para você viver uma vida de normalidades? Tá bom, então o Evangelho é para você fazer tudo depois que você tem dinheiro, depois que você tem o recurso, depois que você tem a condição, você cantar o hino só depois que a banda está ensaiada, então não precisa do Espírito Santo. Então não precisava da morte na cruz, então não precisava dessa trabalheira toda, não. Precisava só de um maestro. E sabe quem era o maestro? O cara que se rebelou.
Sabe quem tinha a batuta do céu e ensaiava o coral? Sabe quem ensaiava o coral dos anjos, preparava os hinos para sexta-feira, 6 horas da tarde? Ele chamava Lúcifer. Entendeu ou não? Aí vem um filho e fica louco. Jesus é a prova da insanidade. Ele tendo todo o poder para mandar todo mundo para o inferno, ele resolveu dar a vida em favor de nós que não merecia nada. Loucura! Loucura! Se o evangelho não permitir que a gente seja o quê? É verdade. Louco, em família. Então não é o evangelho. É. Essa insanidade de Jesus é interessante, né? Que logo depois que ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na casa do Pôncio Pilato, bater na porta dele e dizer, e aí? Não é? Ele então, foi lá pedir satisfação. Essa é uma insanidade, né? Ele foi lá pedir satisfação, mostrar o poder dele, nada. Ele foi encontrar com os amigos e continuar fazendo o que ele mais gostava. A mesa. Comer pão com mortadela, amém, amado? Glória a Deus. Olha, valeu, muito velho. Obrigado. Obrigadão, alegria estar sempre com você aqui. Tá esse. bom? Tá aí. Volta lá, bicho. Esse daqui, ó. É seu. Hã? Ah, tá. Mas antes da Laura falar... Não, você vai falar agora. Já fica firme aí. O Enzo vai cantar uma música aqui, que quem gravou ela foi o Altemar Dutra. Compôs. Quem compôs foi o Evaldo Torvia. Que ele conheceu. Um dos maiores compositores da música popular brasileira. Um poeta. E é uma palavra para nós aqui hoje. A música. Paulo Júnior é um homem que inspira a gente na fé, né, irmão? Cantei essa música há muito tempo sem entender a letra dela. Agora é nós. Agora eu entendo. Como diz a Rebequinha, filho do Enzo, não é nós. Izuí. Gostou, Laurinha? Izuí, é nós. Amém? Irmãos, quem aqui nunca brigou? Levanta a mão. Quem nunca brigou aí, levanta a mão. Não, você nunca brigou. Você nunca discutiu. Quem nunca brigou hoje ainda? São 10 para as 10. Quem ainda não brigou hoje? Mas aí, e essa... Aproveita que você ainda não brigou, porque pode ser que você briga quando chegar mais ou menos 15 para meio-dia, na hora de resolver aonde vai almoçar. Aí já deu a briga. Já vai dar um belzinho. Então presta atenção nessa letra a partir de nós. Amém? De cada um. Isso não é uma letra só que vale para o casal, isso vale para os amigos, isso vale para a sua relação com o Espírito Santo, isso vale para a vida. Presta atenção. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, ficar de bem no fim. Para que maltratamos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que muita gente o que quer é ver nossa separação. Brigo você briga também por coisas tão banais. E o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Aproveita para dar um abraço aí. Amém. Aproveita. Porque se a nossa fé não evoluir para isso, o diabo
o diabo veio colocar inimizade entre amigos íntimos. E o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Não vem aqui para ter razão. Amém? Não vem aqui encontrar uma teologia que fale que você está certo. Mas vem aqui encontrar uma pedagogia que faça você amar quem não está certo. Amém? Laurinha. Amém. Benção, gente. Bom dia. Vim cá para falar sobre um projeto que acho que todo mundo conhece, daqui da nossa congregação, que é a Ilumina. É um projeto social que já está há uns anos com a gente e a gente sempre faz... Rafa, abre aí. Não, tadinho, deixa ele... Não tem preferência, né? A gente faz sempre o Natal Iluminado, que nós temos em torno de 130 famílias que nós adotamos, nós cuidamos, eles cuidam da gente, não é caridade, é uma relação mesmo, íntima, uma relação de amor, uma relação de carinho. E no Natal Iluminado, todas as crianças escrevem cartinhas para os irmãos Noéis, que no caso vai ser a gente, e pode passar. E essa cartinha, eles colocam o desejo do coração deles ali, o que eles querem. Nós temos em torno de 180, 200 cartinhas para serem adotadas. A gente já teve um Natal, foi muito legal. A gente faz uma ceia com eles. A ceia vai acontecer dia 21/12. Na hora do almoço, a gente vai ter uma ceia com todas as famílias. São em torno de 300 pessoas. Então, assim, é muita cartinha, é muita gente. Então, a nossa certeza aqui hoje é que essas cartinhas vão acabar. E vocês, por favor, concretizem a nossa certeza aqui, que essas cartinhas vão serem adotadas. Para retirar a cartinha, a gente vai estar ali, eu e a Bárbara, ali agora, ali sentada, com as cartinhas dos irmãos Noel. Nós também precisamos de contribuição para a ceia, porque a gente vai fazer uma grande ceia de Natal com nossos irmãos. Em relação ao voluntariado, como o lugar ele é limitado, a gente não vai conseguir convidar todo mundo para ir lá com a gente para esse almoço, mas teremos representantes lá. Então, a nossa expectativa mesmo é que seja um dia de desfrute, um dia de amor. E um dia, meus irmãos, que a gente, mais uma vez, seja fluxo das virtudes que Deus colocou no nosso coração. A gente fala que, assim, aqui na nossa congregação, a gente tem certeza que reter não é uma palavra que pertence ao nosso vocabulário. E que fluir com generosidade é parte do nosso DNA. Nós nascemos em um lugar, um orfanato, um lugar onde a gente sempre entrega. E a nossa certeza, gente, é que a nossa vocação como congregação é fluir. Então, se você tem uma empresa, você tem um amigo, pega a cartinha para o amigo, porque pega várias cartinhas para sua empresa adotar. A gente vai estar ali atrás agora, mas não precisa sair agora. A gente vai estar até o final do culto, no próximo culto. E, por favor, contribui com a nossa ceia, tá bom? Porque a gente vai fazer uma bela ceia e minha mãe vai falar um negocinho aqui também. Opa. Não tem nada combinado. Hoje pela manhã, Paulo Júnior nem sabe, eu estava fazendo meu devocional e eu tenho dentro da minha Bíblia um cartãozinho com a responsabilidade, que é o QR Code da igreja e que a gente semeia aqui na igreja, que é a nossa casa, né? E eu fiquei incomodada, eu falei, gente, a igreja não passa aquele negócio, passa tão rapidinho, aquele QR Code, e a gente precisa, a igreja precisa, já coloca aí. A responsabilidade financeira. A responsabilidade financeira. E eu fiquei incomodada, já passei para a Lana, né? Falei, Lana do céu, vamos fazer um cartãozinho desse, vamos distribuir na igreja, minha irmã. O povo precisa sentir o que eu estou lembrando, né? Sentir o que eu estou sentindo, esse desejo de estar na nossa casa. A nossa casa, ela necessita. E isso, o meu pastor aqui, eu quero ser o braço dele, então eu quero ser isso aí, porque ele não fala disso, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas ele não fala disso. E eu me incomodei muito pela manhã em falar sobre isso. E minha filha, que é a Laura, né, hoje ia falar sobre Lumina, eu falei, então vou lá completar. A Lana falou, Soraya, então você quer falar? Eu falei, eu quero. Eu preciso disso, porque a gente precisa sentir essa dor, sabe? Não é repartir. Como está escrito, responsabilidade de repartir. Então, aquilo que nós temos, que seja 90%, e você fique com 10%, entendeu? É pouco, porque é tudo que Deus dá para nós, entendeu? Então, vamos repartir, gente, sair, né? E
vocês podem aproveitar para repartir com a gente aqui, todos nós, Amém. irmãos, né? Amém? Peraí. Tá vendo, irmãos? As pessoas, às vezes, me ligam, falam comigo, Paulo Júnior, você tem que falar mais. Mas a gente está falando. Porque agora a Soraya sou eu falando. Amém, amados? Com muito mais autoridade. Uma coisa é o pastor da igreja vir aqui falar disso. Outra coisa é o membro da família lembrar os irmãos da responsabilidade. Então, Soraya, fique tranquilo, nós estamos falando. Amém? Tá falando, mas tem gente que não está entendendo. Mas agora, mas quando entende, fala também. Glória a Deus, amado. Aleluia, louva a Deus. Um dia maravilhoso aqui. Glória a Deus. De muitas falas. É o seguinte, lá fora tem uma mesa e quase todo domingo ela está montada lá de um ou do outro jeito. Jesus, quando chegou no templo, ele derrubou a mesa dos cambistas, porque a mesa lá do templo de Jesus era uma mesa que o cara comprava para poder entrar. Então aquela mesa que Jesus derrubou era a mesa que os caras estavam comprando entrada para o céu. Aqui a gente aceita ter a mesa lá, porque é o seguinte, depois que nós entendemos a responsabilidade de família, lá é uma mesa onde a gente pode distribuir nossos recursos com a família. Então lá não é uma mesa de comprar para entrar no céu, não é ingresso. Amém, amado? Lá é uma mesa de assumir responsabilidade. Então lá na mesa vai estar o Ilumina, vai estar o Mel do Antônio, vai estar o livro do Ed. Então essa é a mesa daqueles que entenderam a responsabilidade e querem compartilhar seus recursos, tá bom? É só isso. Amém. Acho que, se me permitir, eu vou começar falando. Amém. Porque eu acho que essa é a liberdade que a gente tem e tem esse privilégio de vivenciar isso, irmãos. Assim, eu quero trazer a fala do Ed, né, de ver um no outro a nossa própria face. E isso é importante. Porque não é todo lugar que a gente pode ser vulnerável. Não é todo lugar que você pode ser totalmente vulnerável. E aqui você pode. Então a gente precisa ter essa vulnerabilidade para que a face do outro seja impressa em nós. E enquanto os irmãos iam ministrando, de verdade, eu não tenho a menor crise se fosse para ficar, os outros ministrarem, porque eu creio que Deus está falando o tempo inteiro. Então não é pela boca de um ou de outro, é pela nossa boca que Deus fala. E na hora que eles iam falando, me veio uma questão para a gente conversar. Porque eu vejo que a grande dor nossa, enquanto sociedade hoje, é a gente ter a crise de ter o tamanho que a gente não tem. Todos nós parece que queremos ter um tamanho que não é o nosso tamanho. Ou vestir a roupa que não é a nossa roupa. Ou fazer algo que não é a nossa vocação. Porque a gente tem a tendência a querer ser o máximo importante e produtivo dentro de onde nós estamos inseridos. Quando, na verdade, o grande segredo da vida do Evangelho é a gente saber o tamanho que nós temos. E isso é complicado. Porque o nosso tamanho imprime em nós uma condição de dependência. Porque nós dependemos de Deus para saber qual que é o nosso próprio tamanho. Então, alguns irmãos nossos que já passaram aqui, inclusive, pela nossa comunidade, o Marcos Almeida, o Marcos Teles, fizeram uma reflexão durante essa semana que eu achei muito interessante. Que o difícil não é ser grande, o difícil é ser pequeno. Quanto mais pequeno você for, parece que mais impressionado pelos outros, ou pressionado você é. Porque parece que realmente nós vivemos num mundo onde a grandeza é a medida do sucesso da sua própria vida. Quando, na verdade, Jesus nos ensina que é quanto menor eu me faço, maior eu sou. Então, se a gente conseguir lidar com essa crise, a gente vai lidar com os nossos problemas de relacionamento. E aonde Satanás vai trabalhar o tempo inteiro, tentando separar amigos íntimos. Porque o nosso tamanho, irmãos, é perfeito, do tamanho que ele é. Então, eu queria compartilhar do meu coração com vocês, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Eu sempre sou pressionado a tentar agradar os outros. Isso é uma pressão interna minha. Sempre. E a minha vocação, ela está exatamente em desagradar os outros.
E cada vez que eu me permito, cada vez mais, desagradar o outro, parece que isso mais mata o homem que está aqui dentro. E vai diminuindo ele. E esse é o segredo, por exemplo, da minha vocação. Porque cada vez que eu percebo que eu não preciso agradar o outro para ser maior, mais eu exerço aquilo que é a minha própria vocação. E isso é um desafio interno do meu próprio coração. E isso faz com que muitas vezes eu exerça situações que vão colocar em risco as minhas amizades, vão colocar em risco as minhas relações, mas elas colocam em risco daquilo que é o risco meu para o outro, dele não ter em mim o verdadeiro Rafael que eu poderia entregar. Então vou falar de novo. O maior risco da relação que eu tenho com os outros não é desagradar ele e eu perder a relação com ele. O maior risco que alguém tem de se relacionar comigo é eu, na tentativa de agradá-lo, para que ele tenha em mim um afago, eu deixar de ser o Rafael que eu deveria ser para ele. Amém? Então, o maior risco das nossas relações não é a gente entregar tudo que a gente tem. É a gente tentar não ser algo que nós não somos. E o convite do Evangelho é para a gente ser o menor tamanho possível, com a maior densidade possível do que nós somos. Então, a sua crise não é uma crise de competência. A sua crise é uma crise de identidade. Então, aonde você se sentir incompetente, pergunte se não é uma crise da sua própria identidade, de não saber reconhecer num irmão o que ele deveria fazer por você. Então, de forma simplória, eu não sou um cara extremamente comunicativo, mas o Mazinho é a minha parte comunicativa. Eu não sou um cara do empreendedorismo, da parte técnica, organizacional, mas o Thiago Pena, ele me representa muito bem nisso. E todos aqui têm algo que me falta. E o que pode atrapalhar a nossa relação é eu não tentar ser como você. Ao invés de ser o tamanho que eu sou, e em você eu ser completo. Amém? Então acho que a gente precisava conversar sobre isso. E eu terminei. Era isso que eu tinha para entregar. Está entregue. E ainda sobrou tempo, gente. Porque a crise não é isso, não é ficar falando o máximo que der. É entregar tudo que tem, o que precisa entregar, passar para o outro. Se nós abrirmos nos evangelhos, por exemplo, vamos abrir aqui em Lucas, quando Jesus está sentado à mesa, e convido você a abrir em Lucas, no capítulo 22, diz assim, que Jesus foi lá, dizendo que queria tomar a última ceia lá, a Páscoa, com os discípulos, e aí quando eles assentaram à mesa, ele diz assim, Lucas 22, 15, e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer essa ceia com vocês. Sabe, amados, aquilo que a gente está compartilhando, o que o Rafa está trazendo aqui, e todo esse encontro aqui, é porque sem perceber, a gente está transformando a nossa mesa numa mesa de restaurante, com música ao vivo. Então, muitas vezes, o nosso culto virou um restaurante de música ao vivo. Então, tipo assim, o que você está com vontade de comer hoje? Eu quero japonês. Estou afim de uma comida japonesa. Então, o cara sai de manhã e procura um restaurante que vai dar para ele comida japonesa. Porque lá o pregador serve comida japonesa, o ambiente é comida japonesa, os ingredientes são comida japonesa. Ou então fala, hoje vamos comer uma massa, hoje vamos matar à vontade um italiano.
Não, tem algum lugar aqui que serve uma carne de sol assada, e aí você vai lá e enfrenta uma fila. Porque você está atendendo um desejo, uma necessidade. Você fala, hoje eu estou afim de. E aí, a mesa não era para atender uma necessidade. Então toma cuidado com isso. Porque às vezes você está formando uma família de preferências. Aí, se a mulher do seu filho não for mais a comida japonesa, e ela está mais com mais com cara de massa italiana, ele vai trocar de restaurante. Se o seu marido está mais com cara de bife mal passado e você gosta de carne de sol, você vai trocar de marido, você vai trocar de filho, e você vai trocar de fundo musical. Fala, não, hoje eu estou afim de ir num clube de jazz, só comer uns aperitivos e ouvir jazz. Não, vamos lá para aquele pagodão. É isso que está acontecendo. Sendo que Jesus diz que nunca foi o cardápio. Era a família. De modo que se for pão com pão, a gente está alegre. Porque o nosso negócio não é o cardápio que a gente vai comer. Não é a música que está tocando no fundo. Não é o tipo de cadeira que a gente vai sentar. Jesus disse, sabe o que é o meu maior desejo? Ele não vem do meu ventre. Ele vem da saudade que eu tenho de vocês. Por isso que não é a mensagem que você vai ouvir. É o ambiente no qual você vai ouvir a mensagem. Glória a Deus, amados. Então não é você saber que você está vindo aqui para ter o melhor ministério infantil. Nós vamos querer oferecer o melhor ministério infantil. Mas não é por isso. Porque às vezes na vida seu filho não vai ter o melhor ministério infantil para os filhos dele. E aí, se ele ficar acostumado a ter o melhor ministério infantil, ele vai mudar para uma cidade, ele vai ser facilmente corrompido. Porque ele aprendeu a depender da tutela e não a conhecer a relação. E a Bíblia diz que uma criança, enquanto ele é menino, em nada ele é diferente de um servo. E que o nosso evangelho é para tornar as pessoas bem resolvidas. E quando as pessoas são bem resolvidas, elas se encontram independentemente do cardápio. Para que elas não sejam mais meninos levados ao redor por qualquer vento de doutrina. E aí, para piorar a situação, tem gente que escolhe hoje o restaurante pelo preço. Aí que lascou. Aí agora arrebentou com tudo mesmo, porque agora ele está precificando a comida que ele vai comer. Acabou. E agora, então, amados, isso é sintomático de uma realidade espiritual. A Bíblia diz que nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, por isso que a Bíblia, não sou eu não, é a Bíblia que está comparando a nossa liturgia a um restaurante com música ao vivo. Porque não se iluda, sua mulher não está sendo traída na cama. Você vai trair a mulher na cama porque ela foi traída no cardápio. É na mesa que nós estamos traindo uns aos outros. É na nossa necessidade mais básica. Jesus está dizendo assim, vocês estão me traindo no prato. Na medida em que eu defini que a minha satisfação está na comida que está no prato e não na compartilhar a comida, independente de qual seja a comida. Que o que edifica a igreja é a partilha e não a comida. É Jesus que está falando isso. E aí Paulo está dizendo para nós, todas as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem, porque vocês estão definindo as reuniões de vocês a partir do cardápio. Quando você define a sua vida a partir do cardápio do serviço, qualquer tipo de reunião, deitar com a sua mulher na cama, com a sua própria mulher na cama, vai ser ruim. Você não precisa deitar com outra, não. Porque você não está deitando com a sua esposa para conhecer o que ela vai te oferecer de vida. Você está deitando com a expectativa que você tem do que ela vai te oferecer. E dependendo de como é que for o jantar, vai ficar ruim ou bom. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Por isso que não tem reunião que funcione. Enquanto ela for definida a partir de onde? Do meu ventre.
e não a partir da relação. Então tem que ter um lugar na minha vida onde eu quero estar. Por uma única e simples razão. É porque eu vou encontrar quem? A família. Se me perguntar quem vai pregar, eu não sei. Se vai me perguntar se é uma série que ele está fazendo, eu também não sei não. Não me interessa. Eu não voltava para casa pensando na comida que eu ia fazer. Eu voltava para casa com a segurança de quem estava fazendo me conhecia o suficiente para oferecer para mim o melhor, ainda que eu não gostasse. Foi assim que eu aprendi a gostar de couve. Foi assim que eu aprendi a amar jiló, mesmo não gostando de comer. Eu detesto comer jiló, mas é a verdura que eu mais amo, pela alegria que o jiló dá para a Lana. Toda vez que eu vejo um jiló bom, eu lembro da Lana. Hã? Não é? É isso. É isso. Se as coisas não trouxerem para nós memória, nossas lembranças vão matar a gente. Porque aí você vai ter lembrança do último restaurante que você comeu a melhor comida chinesa. O último restaurante que você comeu a melhor comida japonesa. Ele pode estar a quilômetros de você. Aí você vai ficar lembrando da comida que você gosta. E não vai ter memória da pessoa que você ama, independente de qual é a comida. Glória a Deus, amado. Então que você cultive a memória. Eu não quero saber o que o Rafa vai pregar. Eu não quero estar aqui pela utilidade do que ele vai falar. Senão nossa relação vai ser muito ruim. Vai ser promíscua. Vai ser leviana. Se nós não impusermos a nós mesmos esse desconforto. Impõe a você alguns desconfortos. Impõe a você o desafio de estar com pessoas em ambientes que às vezes você não gosta. Amém, amados? Porque senão você vai fazer um esforço gigante para ter a única coisa que pode resolver seu estômago. Sabe qual é a única coisa que pode resolver seu estômago? Dinheiro. Você quer ter isso que você gosta tanto? Então tá bom. Então vai ganhar dinheiro. Porque o próprio Salomão falou que o dinheiro é resposta para tudo. Você quer viver satisfeito com o seu cardápio? Então paga para isso. Paga um profeta. Pega o profeta que você gosta e paga para ele. E paga para ele estar lá no posto dele todo dia que você precisa e quer. Porque ele é seu funcionário. Mas não é membro da sua família. Você quer ouvir uma música que te agrada e ter certeza que no seu restaurante só toca a trilha sonora que te faz bem? Então paga. Paga. Paga um bom músico. Mas não põe alguém da família para fazer isso. Porque pode ser que, como membro da família, ele chega aqui um dia e não queira cantar. Ou ele vai cantar mal. Mas um contratado, ele vai se matar para poder apresentar a música que você gosta e não perder o quê? Não perder o quê, irmão? O emprego. Não perder o emprego. Porque isso está na Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias todos os profetas irão pelo caminho do quê? Do Balaão. E sabe o que era um Balaão? O Balaão era o cara que preparava a mensagem que o povo queria escutar para ele não perder o quê? O emprego. E quem contratava ele era um empresário que queria ter certeza que todo domingo ia chegar lá e ter a mensagem que ele gosta de ouvir, porque ele estava pagando para isso. Então nós não podemos reclamar depois. Dos nossos filhos não estar encontrando o quê? Família. Porque nós ensinamos para eles a gostar do que funciona e não amar os irmãos. Meu amigo. Você gosta do que funciona ou você ama os irmãos que não funcionam? Uma coisa é amar os irmãos funcionando ou não, mano. Outra coisa é gostar do que funciona. E se a sua mulher parar de funcionar como sua esposa? Você vai amar a irmã que não funciona? Se o seu marido parar de funcionar como o marido que você precisa, você vai continuar amando o irmão que não funciona?
e pedir ajuda para os outros irmãos para ver se faz ele funcionar. Eu não consigo consertar seu marido. Não traga para mim o seu marido que não funciona. Agora, traz para mim o meu irmão, que às vezes nós pomos ele na linha. Eu conversei com o irmão há um tempo atrás. Estava conversando com o irmão, ele sentou, contou a história dele, falou tanto estava difícil com a mulher dele e tal. Normal. Eu até fiquei pensando onde é que foi que ele achou que podia ser diferente. Se já nasceu um homem que um dia não vai pensar em desistir. Vou falar uma coisa para você. Um homem que ama uma mulher, se ele não pensar na possibilidade de desistir, é porque ele está virando mulher. Porque mulher não desiste, mas homem corre o risco. Tentação de homem é pensar na... Se o homem não tiver a possibilidade de desistir, é porque ele não ama. Porque ele tem a obrigação de gostar. Então, por isso que amor é assunto de homem. Porque ele pode desistir. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E a mulher, como ela é o útero, a vida depende dela, ela não tem opção. Por isso que mulher sofre tanta violência. Porque no fim ela está sofrendo violência e ela ainda acha que a culpa é dela. E ela que tem que dar conta daquela bagaça, daquele homem animal. Aí ele já desistiu dela há muito tempo, que espanca ela igual um animal. Mas ela não pode desistir dele, porque senão ela nem vai para o céu, porque ela deixou de ser a Santa Maria Imaculada, Mãe de Deus. Então desistir não faz parte. Mulher que desiste é porque ela já está pensando como homem. Homem que não corre o risco de desistir é porque já está pensando como mulher. Amém, irmãos? Amém? E aí o cara chegou lá, explicou, rezou a missa dele. Eu estou escutando, porque eu já conheço a missa. Aí eu falei assim, tá bom, tá ruim lá, ficou difícil. Foi dormir na sala, encolhido, igual um gato. Seguinte, seu problema não é com ela, não. Seu problema é com nós aqui. Eu só preciso saber de uma coisa. Você vai sair do seu lugar no muro? Ou você vai continuar sendo homem honrando nós, em guardar o seu lugar na brecha? Uma coisa é o seu problema com a sua mulher. Você resolve isso lá depois. Outra coisa é o seu problema conosco. Uma coisa é o problema lá de você gostar ou não da sua mulher. Outra coisa é a honra de você ajudar eu e o irmão aqui a guardar a nossa família. Porque nós estamos aqui lutando para guardar a sua. Você vai correr da responsabilidade? Ou você vai ser homem? Interessa, rapaz. Eu também chorei, também pensei que ia estar difícil e que não ia dar conta. E fiquei lá pela sua casa. Então você fala, você vai desistir logo para não colocar outro no seu lugar. Porque seu problema, de longe, não é com a sua mulher. Seu problema de perto é com quem? É conosco. Seus amigos. Porque se você desistir, você está desistindo de quem? De nós. Aí eu não quero nem saber para onde é que foi que você mudou. E qual é a rapariga que você contratou para fazer o que você gosta. Amém, irmãos? O assunto é outro. O assunto é a família. Não é o que eu gosto ou deixo de gostar. É a responsabilidade que nós temos um com o outro em construir um ambiente onde nossos filhos possam saber o quê? Se o papai não der conta, ele tem um amigo que eu posso ligar para ele e ele vai nos ajudar. Glória a Deus. Então, você não traz o marido para eu consertar que eu não dou conta. Amém? Amém? Eu não consigo ajudar ele como marido, mas eu posso ajudar ele como o quê? Como homem, como amigo. E foi o que ajudou nós. O que está ajudando? O que está ajudando nós, Sérgio? Isso, até agora, não é? Toda vez que os irmãos aqui entre nós aqui do conselho vêm trazer um assunto com as mulheres, a gente fala assim, ó, companheiro,
dificuldade que você tem em casa, que sua empresa, suas finanças, nós tudo que temos. Não é assim, Rafa? Hã? Tá, se você não estiver enfrentando problema, é que você deve ter casado com um anjo. Se o seu problema foi insuportável, é que você casou com um demônio. Se o seu problema está no céu, é porque você casou com um anjo. Então está atrapalhado. Você casar com gente, companheiro. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. E aí nós vamos fortalecer uns aos outros. Glória a Deus. PJ, mas é porque eu vejo assim que parte da nossa dificuldade está lá no convite de Jesus para Mateus. Vamos comigo. E todos aqueles que estavam em volta, a pergunta deles era: Jesus, como é que você pode andar com esse tipo de pessoa? E quando Jesus responde, eu acredito que eles, assim como nós, temos a tendência de que Jesus falou: ó, vim aqui para salvar são, não vim aqui para salvar sãos, mas doentes. E a nossa tendência é achar que doente ele estava falando daqueles que ele não deveria andar. E eu acredito que Jesus estava falando doente daqueles que já estavam andando com ele. Exato. Porque doente era aquele que olhava para o irmão e falava assim: como que você anda com ele? Quando, na verdade, a pergunta que a gente tinha que fazer é o que o irmão precisa. E a nossa tendência ainda é achar que os doentes que Jesus chamava de doente eram aqueles que ainda não tinham conhecido ele, que bastava iluminar. Mas doente eram aqueles que já o conheciam e não tinham entendido que a vida dele estava ali para ser compartilhada com o outro. Então, que não era do problema do outro, era o problema dele que ele tinha que enfrentar junto com o outro. E aí ele ia enfrentar com ele. Se era um pecador, se era um publicano, se era um cara totalmente perdido na sua identidade, mas Jesus ia enfrentar com ele para lembrar quem ele era. Mas a dificuldade de Jesus, de falar que ele veio para os doentes, era adoecido aqueles que estavam com ele. Isso é tão forte, Rafa, para a gente concluir essa reflexão, esse desafio de hoje. Lá em João, no capítulo 13, eu estou muito impactado com algumas coisas do ministério de João, que cada dia mais estão me chamando a atenção, né? Por que João é o cara que lá em Patmos... Sabe o que quer dizer Patmos? Sabe o que quer dizer Patmos, não? Sabe onde é que João recebeu a revelação de que o inferno foi vencido, que não interessa o tamanho do dragão, ele já nasceu derrotado, amém, mano? Glória a Deus. Sabe onde é que João teve uma revelação que até hoje o povo está tentando entender o significado? E eu desconfio que Apocalipse é tão confuso exatamente para a gente ficar tentando entender até a gente chegar à conclusão que nunca foi para entender. Era para a gente saber que apesar de você não entender nada, todos foram felizes para sempre. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para falar assim: eu não entendi nada, é uma bagunça, não sei se o capeta é gente, se gente é capeta, eu não sei qual é o número, se é 6 vezes 6 vezes 6, se é 6 mais 6 mais 6, eu não sei o que é esse número não. Nunca cheguei à conclusão, não sei se Jesus vem antes ou se vem depois, se vai ter arrebatamento, se não vai ter. É o seguinte, sabe como é que termina? A noiva e o Espírito dizendo: vem. E eles entram juntos. É assim, esse era o meu critério para comprar livro e gibi. Já contei para vocês, toda vez que eu ia comprar um livro, vou te dar uma dica. Você nunca compra um livro sem antes ver como é que ele termina, para você não gastar nem dinheiro e tempo num trem que termina mal, tá entendendo? Então tem gente que fala assim: eu vi um filme muito bom, não quero te contar o fim. Eu falo: bom para um e para outro é relativo, porque pode ser que você gostou e eu vou achar que é péssimo. Então me conta o fim, para nós saber se é bom mesmo. E eu vou ver com o maior prazer, eu vejo 10 vezes um filme que eu sei qual é o quê? O fim. Mas eu não vou assistir um filme mais de uma vez, nem termino ele sabendo o quê? Que o fim não presta. Glória a Deus. Amém. Então aqui no João 3, diz lá que quando Jesus fala que vai ser traído, ele diz assim: um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito. Será que Jesus não amava os outros? Por que esse texto, por que o próprio João está arrumando um jeito assim
muito educado de falar. Que ele conhecia um pouquinho mais de amor. E será por que então o João, presta atenção nisso que é forte. Por que será que o João é o cara que vai receber a revelação em Patmos? Sabe o que quer dizer Patmos, não? Não tem jeito de ficar pior. Amém? Isso é Patmos. Paz é o fim do mundo. É o lugar de onde não tem volta. Foi lá. Aí João não bastava ele estar em Patmos, não. O Patmos já era a ilha do fim do mundo. Tipo assim, não tem jeito de voltar e não tem jeito de ficar pior. Aí ele foi para dentro de uma caverna. Você imagina um buraco no lugar que já é o fim. Quando você acha que está, entendeu? Pode ficar pior. É lá nesse lugar que ele vai ver a revelação. Agora, quem vai para esse lugar com segurança? O cara aqui... Foi o único homem que na prática pôde testemunhar que Jesus tinha um coração de gente e que o coração dele batia uma hora mais calmo, outra hora mais acelerado. E o dia que João pôs a cabeça no peito de Jesus, Jesus diz: meu coração nunca bateu tão acelerado como agora. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do meu neto João. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do meu neto. Escuta aí, que ele está acelerado. Talvez como nunca esteve antes. E toda vez que eu lembro isso, eu lembro de qual foi a declaração do meu neto João. Eu vou repetir isso várias vezes. É lindo. Quando ele voltou do exame de ultrassom da Esther. A Bebel grávida da Estherzinha levou o João para escutar o ultrassom. Aí a Bebel falou assim: e aí, João, o que você achou? Ela estava me chamando. Como, João? Bebel, a Esther estava te chamando? Ela ficava falando assim: João. Acabou, minha filha. Você pode picar ele. Acabou, que ele tem absoluta menina, você não tem noção, não. O João é um menino assim meio lúdico e tenso. Esses dias, o pai dele resolveu chamar a atenção da Esther na frente dele. E o João falou assim: pai, ela é só uma criança. Não fala assim com ela não, que ela não dá conta, pai. É por isso que ela está nervosa. Não foi? Desse tipo. Ele tem um cuidado com ela. Afinal de contas, antes dela nascer, ela já falava o quê? João. Então acabou. Para ele, esquece. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, amado, tudo que a gente está repartindo aqui. Por que será então que foi esse cara que recebeu a revelação das últimas coisas? Por que será então que Jesus pegou o discípulo mais nervoso dele? Quem era o discípulo mais nervoso de Jesus? Quem é nós aqui na raiva? Pedro. Não queira me encontrar numa raiva, que eu estou com a espada perto, que é provável que você fique sem orelha na minha tentativa de salvar Jesus. Às vezes, na nossa tentativa de salvar Jesus, sem pensar duas vezes, a gente bate. Faz parte. Não está certo. Não se conforme. Mas também não se condene. Amém? E aí Jesus fala assim para o Pedro, no alto do seu nervoso: Pedro, um dia alguém mais novo que você vai pegar você pela mão e vai te levar você aonde você não quer. Por que o João está sempre sendo esse... Por que Pedro é o homem das redes que se rompem e o João é o homem da rede que não se rompe? Por que Pedro é o cara chamado quando estava lançando as redes e João é o cara chamado quando estava com o pai e os irmãos consertando as redes? E agora, para terminar, então será por quê que poucos minutos antes de morrer, Jesus chama um discípulo? Quem? João. E fala assim: João, está aí sua mãe. Mulher, está aí seu filho. Só isso, amados. Se o evangelho não terminar assim,
Se o evangelho não terminar na evidência dos afetos, que tudo que ele nos ensinou é para que no fim, ele não estando aqui para resolver nossos problemas, nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Nós não precisamos de Jesus aqui para resolver nossos problemas, porque ele deixou conosco o Espírito dele para a gente cuidar uns dos outros. É só isso. Mas eu não vou conseguir ser essa pessoa que cuida um do outro se eu não aprendi a ouvir que essa pessoa tem um coração que bate. Às vezes ele está calmo, mas às vezes ele está acelerado demais. Às vezes ele quer conversar, às vezes não. Às vezes ele quer que a gente esteja com ele numa mesa, ceando. Outras vezes ele quer orar sozinho, só sabendo que você está orando com ele. É gente. Jesus se fez gente para ensinar a gente a ser gente e não a querer ser anjo. E para ser gente, vem cá, meu irmão, só tem um jeito da gente viver o evangelho na sua plenitude. Amém? Põe a cabeça aqui. Essa é a música da espiritualidade. Essa é a liturgia da maturidade. Amém, amados? Amém. É para isso que a gente vem aqui. Para devagarzinho a gente aprender o quê? A escutar o coração um do outro. E não bater na cabeça dele até ele entender a mesma coisa que a gente entendeu. Seu filho não vai entender nada se ele não perceber que você um dia ouviu o coração dele. Nos momentos mais difíceis nas nossas relações, lá eu com Paulo Neto, com as irmãs dele, sabe o que salvou nossa relação, minha e do meu filho? É que nos momentos mais difíceis da nossa relação, a gente não se entendia, mas a gente ouvia o coração um do outro. Toda vez que eu e o Paulo Neto temos uma discussão muito difícil, fica patente que a gente tem formas diferentes de pensar e de resolver as coisas, mas a gente escuta o coração um do outro. Amém? Queridos, eu senti compelida de ficar de pé e sinalizar para o meu marido que eu gostaria de orar por nós nesse fim de culto. Naquilo que Deus permitiu que eu sentisse hoje no meu banheiro. Deus me invadiu com uma gratidão tão grande pela palavra, pela comunhão, por tudo que Deus me proporciona para me ficar firme nessa comunhão. E eu senti como se eu fosse a noiva dele dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E eu queria cantar essa canção nessa manhã. Michele, olha o tanto que o Espírito Santo é lindo. Você dedilhou a canção que eu cantei hoje no meu banheiro. E eu cantei com tanta paixão por Jesus. E sabe o que ele sussurrou no meu coração? Eu estou doido para chegar, mas ainda precisa de alguns deitar no meu coração. Irmãos, aí eu falei, bem, faz tempo que você não faz o culto das 8 horas na internet. Eu vou fazer o café, eu levo lá para você. Vai para a internet. E eu fui fazendo o café e ouvindo a palavra que ele foi entregando. Eu falei, eu quero hoje traduzir para minha igreja, para os meus irmãos. Irmãos, uma palavrinha que você libera para alguém na autoridade do Espírito Santo vai fazer Jesus voltar para ele e para todos nós. Vamos cantar essa canção como uma oração? Aliás, se você não conhece, feche seus olhos. Se você tocou onde o Espírito Santo me levou nessa manhã, é o seguinte: eu estou aqui e eu quero contar que o Senhor quer me encontrar agora. E encontrando comigo,
eu sou boca de esperança. Amém? Comece a sua semana ligando para alguém, dando uma palavra de esperança. Comece a sua semana pensando em fazer um bolo para alguém ou comprar. Seja boca de esperança. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos por esse tempo de comunhão, de repartir o pão, de gerar esperança, ensino. Te louvamos por essa semana que se inicia hoje, tendo essa convicção de que nós somos os teus filhos, que o Senhor nos chama para a tua intimidade sempre, que o Senhor quer consolar o nosso coração, mas também instruí-lo para andar em todo o tempo na tua verdade. E eu te peço agora, um óleo fresco sobre as nossas cabeças. Derrama, Espírito Santo, esse doce, suave presença. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde nessa semana, derramando sobre nós, até a consumação de todas as coisas na nossa vida, essa certeza de que a boa obra que o Senhor começou nas nossas famílias, o Senhor vai completar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora as nossas cartinhas vão serem adotadas. Amém? Amém. Daniel, coloca para nós aí, Daniel. Irmão, se você sente o privilégio de participar como responsável por essa obra, pode ofertar, pode fazer e trazer seus dízimos, tá? Em nome de Jesus. Amém?